façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Indo para a América Latina, cada vez mais dominada pelo Foro de São Paulo, que flerta abertamente com o Hamas e companhia, Sérgio Massa, o ministro da Economia, de uma economia em frangalhos com 160% de inflação, que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, pasmem, teve 71% dos votos nas prisões. Não é muito diferente do que acontece no Brasil com o PT. Isso mostra exatamente com o que estamos lidando na América Latina. A turma do Foro de São Paulo é a turma do crime. É a turma que defende traficante em vez de polícia. É a turma que defende Hamas em vez de Israel. É a turma que defende China e Rússia em vez de Estados Unidos. É com isso que estamos lidando. E por falar no Lula, depois da vergonhosa entrevista do seu poste, do seu capacho, do seu vassalo, Fernando Haddad, ele veio com essa para desviar o assunto. Lula diz que nocauteou o Bolsonaro na eleição, tendo vencido com menos de 2% de diferença. Nossa vitória foi tão maiúscula que ele ficou nocauteado dentro de casa por 1 mês, talvez pensando em como reagir diante de uma evidente fraude do sistema, né? Porque ele não sabia o que fazer. É verdade. As alternativas eram muito drásticas e muito ruins, mas não pior do que a alternativa de nada fazer, talvez, né? Como estamos vendo. E ele ainda vai num grau de cinismo típico da turma pró-Hamas e diz que o Bolsonaro usou o sistema a seu favor. Isso com a turma do próprio STF, que comanda o TSE, dizendo: graças a gente que o Lula está lá. Nós derrotamos o Bolsonaro. Gilmar Mendes e Barroso, respectivamente. Depois de vencer, fomos fazer a transição e descobrimos todas as falcatruas que tinha no país. Gasto de bilhões e não sei o quê. Estamos fazendo um milagre. Pegamos esse país semi-destruído. É muita inversão. Mas ele aprendeu certinho com o titio Lênin, que dizia: acuse-os do que você é, do que você faz. Quem está destruindo o Brasil é o PT, uma vez mais. E pegou a casa arrumadinha, com 4 anos, sem escândalo de corrupção, com as finanças públicas em ordem, apesar de uma pandemia, e com a inércia que permitiu esse crescimento até aqui, mas que já começa a embicar e apontar para baixo. Aí vem o conservador da Opus Dei, risos, Geraldo Alckmin. Há 1 ano tivemos um dos momentos mais felizes da minha vida pública, quando o ladrão voltou à cena do crime. Não, vi o povo brasileiro dizer não à divisão, ao ódio e à ignorância. Foi um retumbante sim à democracia, como temos na Venezuela ou em Cuba, à justiça social, como aquela da Nicarágua, e aos valores prósperos e fraternos que nos fazem brasileiros, como o PCC não cansa de demonstrar. Meu amigo Paulo Eduardo Martins resumiu bem. Depois da repercussão do vexame de Haddad e Lula na questão fiscal, Lula inventou essa história de golpe, não sei o quê, de nocaute, como colocar uma melancia na cabeça para ninguém notar que os sapatos estão em pés invertidos. A assessoria agradece porque adoram morder a isca e desviar do assunto. Bom, se você se sente um verdadeiro pateta diante desse discursinho podre, mequetrefe e mentiroso do Lula, parabéns, é sinal que você está atento, e eu recomendo que você venha visitar aqui do meu lado o verdadeiro pateta por alguns dias na Disney, para desopilar um pouco o fígado, né? E recomendo que você use as propriedades do My Vacation Homes and Tours. O QR Code está aí, o número do WhatsApp está aí, o link para o site deles está aí.
tudo na descrição aqui do vídeo. E não esqueça de falar com a Denise, que chegou a eles por meio da live Tudo Consta. Eu fiquei numa propriedade deles na última vez que eu fui e é 1000 vezes melhor do que ficar em hotel. Bom, mas calma, porque estamos sendo governados pela Janja, que até ontem era apenas uma desconhecida namoradinha de um preso na cela, nas visitas íntimas do Lula. Le Monde chama a Janja de vice-presidente. Coluna assinada por um brasileiro que escreve no panfleto socialista da França, né, o Bruno Meyerfeld, dizendo que a ascensão meteórica e a influência excessiva da primeira-dama justifica o uso da expressão. Ela está mandando e mandando muito. E tem gente que está gostando disso. E, claro, tudo muito republicano, porque ela foi eleita como primeira-dama. Só que não. E aí, quando o exemplo ruim vem de cima, né, tudo vira esculacho uma vez mais. O Brasil voltou. O amor venceu. E a Secretaria de Segurança do Amazonas abre licitação para comprar 18 PlayStation 5, que custa os olhos da cara. Eu estou postergando, dá para o meu filho, pela idade e pelo preço, a servidores públicos. Porque se você tem que usar o seu dinheiro para vir aqui visitar o Pateta e desopilar o fígado, os servidores públicos do Amazonas têm o direito de relaxar um pouco jogando PlayStation 5, pago pelo seu suor e trabalho. É ou não é? E o Lewandowski diz que o BNDES está retornando ao seu papel generoso. Porque, de novo, tudo isso é sobre amor. O amor venceu, a generosidade venceu. Então, estamos sendo generosos com os servidores públicos do Amazonas, o BNDES está sendo generoso com empreiteiras corruptas e com outros países comunistas ligados ao Foro de São Paulo, porque tudo é sobre generosidade. Só que ninguém é muito generoso com o trabalhador de classe média que é escalpelado para trabalhar cada vez mais para pagar a fatura. E por falar na economia, o governo Lula quer a manutenção e o aumento ininterrupto do déficit público, como aponta Guzzo. Mestre Guzzo diz na Gazeta do Povo: não é do interesse político e pessoal de Lula e nem das forças corruptas que o apoiam manter as finanças do país numa situação de equilíbrio. Eu apenas acrescentaria que o centrão fisiológico, com seus despachantes, eles não têm interesse em ver a morte da galinha dos ovos de ouro. Então, em algumas pautas, eles divergem do PT porque eles falam: opa, calma aí, comunistas. Precisamos chamar o Armínio Fraga de vez em quando para manter a bosta boiando. E como chama a atenção, né, o mestre Guzzo, a recepção das declarações de Lula na mídia foi muito ruim. Todo mundo está vendo a cagada homérica que fez, mas não dá para dizer que seja algo inesperado. A Bolsa abriu hoje em queda, o dólar subindo, porque todo mundo está vendo que Lula e seu poste batem cabeça e quem manda, todo mundo sabe, não é o Haddad. Por mais que a Miriam Leitão, assessora semi-oficial do petismo, tente dizer que o Haddad se enrolou, desviou o assunto, foi grosseiro, mas defendeu o déficit zero, a meta. O Brasil cria muito menos vagas, uma queda de 24% em relação ao mesmo mês no ano passado. Parabéns aos envolvidos. E o Haddad, cada vez mais nervoso com essa situação toda, esculacha a mídia, que há meses atrás, se fosse o Paulo Guedes ou o Bolsonaro, toda a imprensa em conjunto diria que isso é um ataque à liberdade de imprensa. Querida, vai fazer o seu trabalho com extrema arrogância. Eles podem tudo. Eles têm um salvo-conduto. E eles têm costas quentes no Senado. Pacheco divulgou notinha à imprensa, defendendo Haddad. Devemos seguir a orientação e as diretrizes do ministro da Fazenda, a quem está confiada a importante missão de estabelecer a política econômica do Brasil.
e na contramão disso colocaria o país em rota perigosa. Tudo está muito normal no Brasil, eu sou um defensor das instituições republicanas e trato vocês como patetas, porque eu sou cúmplice dos comunistas e do golpismo supremo. E pensar que tem muito conservador aí que se animou com as posturas diferentes do Pacheco, porque ele está sob influência de alguns senadores bolsonaristas. Pelo amor de Deus. Isso é um palhaço. Como é um palhaço também o Lira. E aí, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém. Gilmar mandou a Polícia Federal destruir os áudios do assessor de Lira, que estava sob investigação. É muito republicano tudo isso. Não pode manter os autos, que vai que muda alguma coisa depois e eles têm essas provas. Bom, Ives Gandra Martins está alertando. Fora das exceções que precisam aumentar cada vez mais para beneficiar companheiros, quem não faz parte dos privilegiados da casta vai ter um aumento brutal de carga de impostos. E isso está sendo discutido de forma um tanto assodada no Congresso. O Ives Gandra, que é sempre alguém muito educado, está meio que perdendo a paciência. Parece que os políticos devem entender muito mais de direito tributário do que eu, que só convivo com isso há 65 anos, tenho livros escritos no Brasil e no exterior sobre direito tributário e sinto essas dificuldades. Ele está querendo debater, com todo o know-how que ele tem na área. E os políticos do Centrão e do comunismo petista querem aprovar, liberando mais emendas e dando mais estatais e criando mais ministérios, porque é a reforma tributária. Então, se é reforma tributária, deve ser bom. Não importa ver qual reforma, que é um lixo. A Gazeta do Povo, no seu editorial de hoje, diz: Lula sabota o Brasil. Não é igual a Folha de São Paulo, que descobriu isso agora. A Gazeta, muito diferente da Folha, sabe o que o Lula fez no verão passado. Lula vai muito além de admitir um possível fracasso. Ele afirmou que o governo não vai nem mesmo tentar atingir o que ele mesmo se dispuser a perseguir, desmoralizando seu próprio arcabouço fiscal e o poste ministro da Economia. Mas, diz o editorial, a rigor, ninguém pode se dizer surpreso. Estamos diante do mesmo Lula que escolheu como sua sucessora em 2010 a ministra que havia cunhado a frase gasto é vida e que a mídia tratou como gerentona eficiente. Lembram disso? Não faz tanto tempo assim. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português.